Podem tomar assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu já tenho aqui para você uma palavra. Eu quero entregar a você no nome de Jesus. E Deus vai falar contigo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a referência bíblica. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Mateus. Isso, Mateus, capítulo 15, é o nosso ponto de partida. Mateus, capítulo 15, o versículo é o 21, amém? Olha só, a mensagem de hoje, meu amado, minha amada, é sobre o processo de crescimento da fé, amém? Pode colocar aqui, seu Silvano, por favor. Olha só, o processo de crescimento da fé. Irmãos, às vezes a gente quer ouvir de Deus o elogio, né? Grande é a sua fé, né? Que o seu desejo é uma ordem, não é assim que a gente espera muitas vezes? Sim ou não? A gente vem para a presença de Deus, eu vou para a igreja buscar uma resposta, e Deus tem resposta, amém? Você veio aqui hoje, e Deus tem resposta para a sua vida, e para qualquer área, para todas as áreas da nossa vida, Ele tem resposta, mas a gente tem que entender, irmãos, o processo que vai nos levar a alcançar essas respostas, porque Deus ele tem uma responsabilidade com a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca dele não volta o quê? Vazia. Agora, para que essa palavra não retorne para Deus vazia, ela tem que produzir efeito na nossa vida, amém? Então Deus sabe, irmãos, a hora certa de falar e de não falar. Ele sabe trabalhar na nossa fé, e a gente precisa entender isso. Deixa eu só pegar aqui na minha Bíblia, Mateus capítulo 15, que eu falei para vocês, é isso mesmo? O versículo é o 21, amém? Olha só, Mateus capítulo 15, o versículo é o 21, olha o que o texto vai dizer. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Olha só que interessante, irmãos, tem momentos que a gente vai até Deus, amém? Ele diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que existem momentos, e o evangelho é isso, a graça de Deus é essa, é que Deus vem até nós, amém? Esses dias o missionário falou algo tão interessante sobre a graça de Deus. Você ouve muito, né, os apologéticos falando isso, os teólogos, a graça é o favor imerecido. Quem já ouviu isso? Mas todo favor é imerecido, não é? Então você falar que a graça é favor imerecido é a mesma coisa que chover no molhado, não é? Porque se é favor, é sem merecimento. Mas o que é a graça de Deus? É o mover de Deus, é quando Deus se move em nosso favor. Então Jesus sai das partes, diz a Bíblia aqui, ó, né? Jesus parte da cidade onde estava, e ele vai para Tiro e Sidom, quer dizer, ele vai ao encontro daquele povo. Em outras palavras, a graça de Deus estava chegando naquela região. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está como? Miseravelmente endemoniada. Então olha só, meu amado, minha amada, aquela mulher, ela percebe Jesus chegando, e ela vai apresentar para Jesus a sua dor, o seu sofrimento. A filha dela estava miseravelmente endemoniada, então ela vai clamar a Jesus por misericórdia. Nós podemos entender aqui que essa era uma oração do desespero. Eu pergunto uma coisa para você: Deus atende a oração do desespero? Sim ou não? Sim ou não? Claro que atende, amém? Só que do jeito dele, não do jeito que a gente acha que é para ser. porque a gente espera a resposta instantânea.
E Deus não pode nos dar respostas instantâneas. Por quê? Depende muito da nossa fé. Amém? O principal que a gente tem que guardar é a nossa fé. Porque através dela você vai conseguir a salvação. Através dela você obtém a cura. Através da fé você prospera. Não é o que diz lá em Hebreus 11, os heróis da fé? Pela fé venceram reinos, derrubaram muralhas, apagaram a força do fogo, né? Fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram forças, nas batalhas se esforçaram. Então, nós temos que verificar o nível da nossa fé. E as respostas de Deus para a nossa vida é de acordo com o estado da nossa fé. Quem está entendendo isso? Então essa mulher, ela chega desesperada em Jesus, clamando por misericórdia, e Deus já começa a trabalhar na vida dela. Mas olha só o que diz aqui o versículo 23. Mas ele não lhe respondeu o quê? Palavra. Repita assim comigo: o silêncio de Deus também é resposta. Amém? Ô pastor, agora eu buguei. Se Jesus não respondeu palavra, como é resposta? Ele não respondeu palavra. Mas o fato de não responder palavra não significa que Jesus não estava respondendo ela. E às vezes nós provamos do silêncio de Deus. Às vezes a nossa oração passa por essa fase. É aquela fase do desespero que você clama, que você grita, que você chora, que você faz de tudo para chamar a atenção de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? E de repente, Jesus não fala nada. Quer dizer, o silêncio. Mas o silêncio de Deus também é uma resposta. E nós temos que entender isso, irmãos. Amém? E usar isso em nosso favor. Buscar crescer na fé. Peraí, eu estou clamando, eu estou gritando. Por que Deus está em silêncio? Algo precisa mudar. Sim ou não? Em Deus? Não. Em nós. Então, quando a gente está passando por um momento de silêncio, você está orando e você não está recebendo palavra. Pastor, parece que a palavra não vem. Porque às vezes não é a palavra que vai fazer crescer a sua fé, é o silêncio. Ele não respondeu palavra, ele ficou em silêncio. E aquele silêncio era para quê? Para que a fé daquela mulher começasse a crescer. Quem está entendendo isso? E nós temos que entender, irmãos. Amém? Quando Deus fica em silêncio, quando Deus se cala, quando parece que não está acontecendo nada aos olhos naturais, mas o milagre ele acontece primeiro aqui, ó. Amém? Jesus não estava trabalhando na filha. Quem estava com problema? Quem estava miseravelmente endemoniada? A filha. Mas só que aquela mãe também tinha um problema, uma fé pequena. Só que antes de Jesus trabalhar na filha, Jesus começa a trabalhar na fé da mãe. Antes de Jesus trabalhar na sua família, Ele está trabalhando na sua fé. Antes de Jesus trabalhar na sua vida financeira, na sua vida econômica, Ele está trabalhando dentro de você primeiro. O milagre ele vai acontecendo de dentro para fora. Amém? Então olha só, esse aqui é uma parte do processo. Como assim, pastor Helder? O silêncio. Ela teve que passar pelo silêncio. Primeiro ela vai até Jesus. Depois ela prova do silêncio de Jesus. E ali é um processo de crescimento. E depois do silêncio, o que acontece, igreja? O versículo 23 ainda. E os seus discípulos, não era a multidão não, hein? Era aqueles que acompanhavam a Jesus Cristo, discípulos, que estavam sendo preparados por Cristo. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de... Quer dizer, os discípulos se incomodaram, irmãos.
Os discípulos falaram: Jesus, manda essa mulher embora, despede ela, fala para ela ir embora. Ela vem gritando atrás de nós. Olha só, mais uma fase, irmãos, que essa mulher tem que passar: a fase da rejeição. Às vezes, quando a sua fé está sendo preparada por Deus, quando a sua fé está sendo trabalhada, quando você está vivendo um processo de crescimento da fé, você pode experimentar o silêncio, e ainda, né, quando não, as rejeições. Aqueles discípulos rejeitaram ela. Jesus, manda essa mulher embora. Então nós vamos ter que aprender, irmãos, a lidar com as rejeições na vida. É fácil ser rejeitado, sim ou não? Não é. Não é fácil, mas faz parte do processo. Lá no livro de Salmos, a Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou o quê? Cabeça de esquina. Diga glórias a Deus. Amém? Os discípulos, os homens, podem rejeitar a nossa demanda, podem rejeitar a nossa fé, podem se incomodar com o nosso grito, mas Deus não se incomoda, mas Deus não rejeita. Quem está entendendo isso? Irmãos, a rejeição não é por Deus. Jesus disse que todo aquele que vem a mim, de modo algum eu vou lançar fora. A rejeição é pelas pessoas. Então, se você estiver sendo rejeitado pelos homens, pelas pessoas que estão à sua volta, pelas pessoas que te acompanham, que trabalham com você, pelas pessoas que têm condição de lhe ajudar, meu amado, minha amada, levante a sua cabeça, porque Deus não te rejeita. Amém? Ele não rejeita. Os homens podem rejeitar, mas Deus não rejeita. Se você pegar aqui, ó, livro de Ageu, capítulo 2, eu não tinha nem preparado esse versículo. Nós temos que ser de Deus, irmãos, porque às vezes a gente pode rejeitar algo muito grande. Por isso que nós temos que valorizar as pequenas coisas. Põe ali Ageu capítulo 2, versículo 3, vamos ver se a minha memória está boa. Vamos ver se... Aí, ó, estou bom de memória. Já vai mais rápido aqui, ó. Olha ali, ó. Quem há entre vós que tendo o quê? Ficado. Quer dizer, muitos já tinham saído. A Bíblia está falando para aqueles que ficaram. Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? O que a Bíblia está falando aqui, ó? De visão, vista. Quem que ficou e viu essa casa na sua primeira glória? E aí ele continua acerca da visão ainda. E como vedes agora? Como que você enxerga agora? Como que eles enxergavam, a igreja? Não é esta como que nada em vossos olhos comparada com aquela. Olha aqui para o pastor Helder. O que eles estavam fazendo? Rejeitando aquela casa, rejeitando aquela obra. Por quê? Eles começaram a comparar os fundamentos daquele templo com a estrutura do templo de Salomão, que na concepção deles, na visão humana, o templo de Salomão foi muito mais glorioso. E quando eles se depararam com aquela obra que estava sendo feita, aos olhos deles, aquilo era como nada. E quantas vezes, irmãos, aos olhos dos homens, das pessoas, elas vão olhar para a gente e vão achar que a gente é nada. Quem já viveu essa experiência? Quem já passou por isso? De rejeição. Só que é aí que entra a glória do Evangelho. Por quê? Porque aquilo que os homens consideram como nada, é aquilo que Deus enche de glória.
É aí que está o segredo, irmãos. Davi era o último da fila, até mesmo pelos seus pais. É difícil falar isso, mas talvez na cabeça de Jessé, Davi, não, isso aí não serve para ser rei, não. Tanto que não foi nem convidado para estar lá no dia da reunião solene, quando o profeta veio para ungir o rei de Israel. Não foi nem convidado. O Jessé chamou os 7, faltava o último, que era o menor, que não estava no meio deles. Quer dizer, por quê? Porque talvez o pai, a família, desconsiderava Davi, mas era aquele menino que estava lá escondido no meio das ovelhas, que Deus derramou uma glória muito grande. Amém? Então, meu amado, minha amada, quando você passa pelo processo da rejeição, entenda uma coisa: quem está te rejeitando são os homens e não Deus. E quando os homens te rejeitam, é sinal que Deus tem uma glória muito grande para derramar na sua vida. Quem está entendendo isso? Essa é a realidade. Então a gente não tem que ficar triste, decepcionado. E quantas pessoas, na fase da rejeição, acabam desistindo do processo? Tem gente que desiste no silêncio. Eu falei, ele não me respondeu. Ele não respondeu palavra, mas o silêncio de Deus é resposta. Só que tem gente que não entende, e quando ela passa pela fase do silêncio, ela acha que não está acontecendo nada, ela vira as costas e joga a toalha. Mas essa mulher, ela passa pela fase do silêncio, ela entra na fase da rejeição, ela é rejeitada pelos discípulos. Voltando aqui ao texto, não é o que acontece ali, ó. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de... Repita assim comigo: rejeitado pelos homens, jamais por Deus. Deus não rejeita. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Olha só que tremendo, irmãos. Não é aquela mulher vindo ao encontro de Jesus, é Jesus indo ao encontro dela. Quem está entendendo isso? Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para os perdidos. Jesus vai transformar essa mulher com a fé lá embaixo, com a vida toda problemática, com a filha totalmente endemoniada. Ela estava passando por um problemão dentro de casa, a fé dela lá embaixo, ela estava humilhada, ela estava desesperada. Jesus vai transformar essa mulher numa gigante na fé. Amém? E assim como Ele faz na sua vida também. Você pode ter chegado aqui hoje com a sua fé lá embaixo, mas Ele levanta a sua fé. Só que tem que entender o processo. Quem está compreendendo isso? Tem que entender, irmãos. Amém? Nós temos que compreender o processo, a maneira de Deus trabalhar. E glórias a Deus. Olha só, então Jesus fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se Jesus ele atende ao grito, quer ver como Jesus atende o grito? Isaías capítulo 58, versículo 9. Coloca lá para a gente, Isaías 58, 9. Acompanha aqui na tela. Então clamarás, e o Senhor o quê? Te responderá. Que mais? Gritarás, e Ele dirás o quê? Eis-me aqui. Então Jesus atende o grito, diga glórias a Deus. Pastor, mas por que Jesus não resolveu o problema dela logo no primeiro grito? Alguém sabe dizer? Por que Jesus não resolveu? Se a Bíblia fala, gritarás, Ele dirá, eis-me aqui. Por que aquela mulher gritou e Jesus ficou em silêncio? Hã? Oi? Estava preparando, ok. O que mais? Quem diz mais aí? Como?
Por causa da fé, exatamente. Olha só, por que Jesus não atende o grito dela? Porque a fé dela era o quê? Pequena. Amém? Então aquele era um grito que traz a resposta, mas não traz a bênção completa. A nossa fé tem que crescer, é o processo de crescimento da fé. Olha só, Mateus capítulo 17, versículo 19. Põe ali para a gente. Mateus 17, 19. Olha só, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Continue. E Jesus disse: por causa do quê? Da vossa pequena fé. Então olha aqui para o pastor Helder. Tem coisas que ainda não estão acontecendo na nossa vida por causa do quê? Da pequena fé. Porque a fé ainda está pequena. E ela precisa ser o quê? Desenvolvida. E aqui, irmãos, muitas pessoas interpretam errado esse texto bíblico. Olha o versículo seguinte. E sempre que eu parava para ler isso aqui, eu travava. Dificilmente eu pregava sobre isso, porque para mim era algo meio confuso, até que Deus deu a resposta. Olha só, por que os discípulos não puderam expulsar? Pequena fé. Olha ali, ó. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, o que vai acontecer? Direis a esse monte: passa-te daqui para acolá. E o que vai acontecer? E há de passar, vão lá em voz alta, e nada vos será impossível. Irmãos, quando eu lia isso aqui, eu bugava, eu travava. Os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios por causa do quê? E aí Jesus fala assim: em verdade vos digo, que se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E eu ficava imaginando uma fé como um grão de mostarda. Você já viu o tamanho da mostarda? Quem já pegou um grãozinho de mostarda na mão? A Bíblia diz que a mostarda é o quê? A menor de todas as sementes. E aí eu travava. Eu já vi até pregadores, irmãos, pregando assim: se a sua fé for pequenininha como um grãozinho de mostarda, você vai dizer para o monte: ergue-te daqui e passa para lá, e vai acontecer. Eu já vi pregadores: se a sua fé for do tamanho de um grão de... Mas não foi isso que Jesus disse, irmãos. Jesus não disse que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque uma fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé o quê? Mas ele diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. E aí muda tudo. O que é uma fé como um grão de mostarda? É uma fé que passa por um processo do quê? De crescimento. É aí que está a diferença, irmãos. É a fé que passa por um processo de crescimento. E aí as pessoas interpretam esse texto de uma maneira equivocada, e elas ficam cultivando uma fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, achando que Deus vai fazer coisas incríveis, quando não está acontecendo, quando ela não está tendo nenhuma resposta de Deus. Então a fé tem que passar por esse processo. É o que diz aqui em Marcos capítulo 4, versículo 30, coloca ali para a gente, Gorete, por favor. Olha lá o processo. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda. E aí, olha aqui para o pastor Helder, a gente não pode desprezar as pequenas coisas. Às vezes Deus colocou pequenas sementes na sua mão, na nossa mão, e a gente não faz nada com aquela semente porque acha pequena demais, insignificante demais, e desprezamos o dia das pequenas coisas.
Só que tudo que hoje é grande, é gigante, começou o quê? Pequeno. Então o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, olha só, a semente não é para ficar guardada. Quem está entendendo isso? Em outras palavras, a fé não é para guardar, irmãos. A fé é para você usar, diga glórias a Deus. Então, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, de fato. A mostarda é a menor de todas as sementes. Continue, prossiga lá. Mas tendo sido semeada, o que acontece? Cresce, aleluia, e se faz a maior de todas as hortaliças. Oh, glória a Deus. E cria grandes ramos. Olha aqui para o pastor Helder. É o processo de crescimento, irmãos. E nós temos que valorizar as pequenas coisas. Jesus estava valorizando a fé daquela mulher. Jesus estava trabalhando, ela gritou, ela não teve resposta. Por quê? Porque a fé ainda era pequena. Ela passou pela rejeição. E aí ela muda, voltando ali em Mateus capítulo 15. Olha lá, ela passa pelo processo do silêncio, ela passa pelo processo da rejeição, e aí ela muda a maneira. Já houve uma evolução, diga glórias a Deus. Aqui a gente vê uma evolução nela. O versículo 25. Então chegou ela e adorou-o. Adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Quer dizer, de uma mulher que via gritando, esperneando, ela muda e ela já começa a adorar o Senhor, em espírito e em verdade, diga glórias a Deus. Olha só como a fé dela já cresceu mais um pouquinho. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? Você vê que a pessoa ela já está num nível mais elevado de fé, quando? Quando no sofrimento ela já está adorando, ela já está louvando. Amém? Quando a pessoa está no nível do desespero, ela está com problema, ela está no desespero. Ai meu Deus, eu estou aqui ansioso, meu coração está acelerado, meu Deus, eu estou aqui nessa situação, me ajuda, me socorre, socorre. É sinal que a fé está o quê? Pequena. A ansiedade é isso. A ansiedade, e eu falo pela palavra, irmãos, ansiedade é sintoma de uma fé pequena. Quem sabia disso? Se você trazer isso para a sua vida e permitir com que a sua fé cresça, você nunca mais vai tomar remédio para ansiedade na vida. Por quê? Porque você não vai ter mais ansiedade. A ansiedade é sinal de uma fé pequena. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Mateus capítulo 6. Olha só, não tinha nem preparado, mas Deus está falando aqui, eu vou entregar. Mateus capítulo 6, versículo 30. Jesus começa aqui, vamos pegar ali o versículo 25. Olha só, por isso vos digo, não andeis ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de... Não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus está falando de ansiedade aqui. E aí o versículo 30. Pois se Deus assim veste o quê? A erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada onde? Vamos ler em voz alta? Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Por que eles estavam ansiosos? Porque estava faltando comida? Porque estava faltando bebida? Porque estava faltando mantimento?
Sim ou não? Não. Porque a fé era, meu amado, minha amada, se a sua fé é grande, pode estar faltando comida, pode estar faltando bebida, vestimenta, talvez você tenha um boleto, uma conta grande para pagar amanhã, mas se você tem a fé grande, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No dia seguinte, Deus vai lá, manda a provisão e você resolve o seu problema. Quer dizer, uma fé crescente, diga glórias a Deus, que você fica tranquilo, irmãos. Você não entra em desespero, você não entra em pânico, você não toma decisões precipitadas. Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle de tudo e no momento certo Ele chega com a provisão. E tem vezes que parece que Jesus chega com a bênção aos 45, nos acréscimos, é ou não é? Do segundo tempo. Quando não na prorrogação, quando não, no último pênalti. Por isso a gente tem que se manter firme e confiante até o fim, irmãos. Porque uma decisão precipitada, um ato precipitado pode colocar tudo a perder. E aí a ansiedade toma conta e a gente fica sem resposta. Então a ansiedade é sim um sintoma, né, de uma fé pequena, causado por uma fé pequena. Quem está entendendo isso? Voltando lá, eu nem ia pregar isso, mas Deus sabe todas as coisas. Para a gente concluir aqui, eu já vou orar com vocês. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: socorre-me. Quer dizer, no meio do problema ela conseguiu adorar. É sinal que a fé dela já estava um pouquinho mais elevada, diga glórias a Deus. Mas ainda não estava pronta, irmãos. Ela ia passar por mais uma prova. Ela passou pela prova do silêncio. Que mais? Da rejeição. E olha só o que vai acontecer com ela. Ele, porém, respondendo com palavras, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e fazer o quê? E deitá-los aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Jesus deu uma palavra dura, irmãos, para ela. Olha só que coisa. Ela já não estava mais chorando. Ela não estava desesperada. Ela estava fazendo o quê? A dor. E aí de repente ela ouve uma dessa. Sabe quando você está cantando, louvando, adorando, e de repente chega alguém para você e dá uma palavra dura, que deixa você até torta. É ou não é? Que a pessoa fica torta, fica desconcertada. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ali era um outro trabalhar de Deus na fé dela. E o que ela vai dizer? Continue ali, ó. E ela disse: sim, Senhor. Olha a resposta que ela dá para Jesus. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, a resposta dela foi sensacional. Ela provou naquele momento que ela estava preparada para o milagre, diga glórias a Deus, que a fé dela havia crescido. Senhor, os cachorrinhos também comem, isto é, se os cachorrinhos podem, eu também posso. Se os cachorrinhos podem, eu também posso. Olha o que Jesus vai falar para ela. Continue ali, ó. Então respondeu, outra resposta. Aí veio a resposta que ela queria ouvir, irmãos. Amém? Olha aqui para o pastor Helder. Nem sempre a resposta que a gente quer ouvir virá no nosso primeiro encontro com Jesus. Talvez no primeiro contato com Jesus não virá resposta nenhuma. Vai vir frustração, vai vir decepção, vai vir rejeição, vai vir palavra dura, mas se você se manter firme até o fim, aquela resposta que você está procurando, Jesus vai dar para você. Olha só que tremendo, irmãos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Aleluia. Não é bonito aquele Salmos 34?
Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o quê? O desejo do seu coração. Mas para chegar nesse nível, a fé tem que estar grande. Diga glórias a Deus. É bom você ouvir isso, né? Seu desejo é uma ordem. Mulher, seja feito como o teu coração deseja. Mas para ela ouvir essa palavra, para ela provar daquele milagre, existiu um trabalhar de Deus na vida e na fé dela. Quem está entendendo isso? Quer dizer, mulher, grande a sua fé, seja feito isso como o teu coração deseja. E olha lá, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Resolvido o problema. A fé dela cresceu, desenvolveu. Ela conseguiu passar por esse processo, irmãos, que foi doloroso. Amém? Mas trouxe resposta, trouxe resultado para ela. E foi para isso que Deus chamou você. Você está passando por um processo doloroso, continue. Não desista, não jogue a toalha. Você vai começar a ver o resultado. Diga glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé, meus amados. Tem um ditado aí no mundo das pessoas que treinam, que fazem atividade física, que fala assim: sem dor, sem ganho. Quem já ouviu isso aí? Amém? Quem já ouviu isso aí? É isso aí, no pain, no gain. Não é? Irmãos, e as coisas físicas, elas imitam as coisas espirituais. Amém? Às vezes as pessoas estão fugindo da dor, mas existem dores que vão trazer na nossa vida um resultado. É igual a pessoa que treina, que faz academia. Tem gente que vai na academia só para fazer fisioterapia, né? É ou não é? Estou treinando, ela pega lá o pezinho, faz 30, 40 e não sai do lugar. Não é fazer fisioterapia não, tem que sentir dor. Diz que o treino bom é aquele que você sai tudo assim, ó. Você vai treinar a perna, você está assim, ó. E aí 2 dias depois, não sei se alguém já passou por isso, não é nem no segundo dia, no terceiro dia, você está ali, ai meu Deus, me ajuda. É sinal que teve efeito. Uma pessoa que vai treinar e fica tranquila, não vai crescer. E a fé é assim, irmãos. As pessoas ficam tentando evitar certas dores. Enquanto a gente vai protelando, vai adiando, não é? A gente não sai do lugar. A Bíblia diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente o quê? Alegria. Ai meu Deus, que alegria. Está chegando. Não vejo a hora de sentir aquela dorzinha. É ou não é? Eu não quero nem anestesia, doutor. Vai. Não vejo a hora, estou contando os dias. É isso que a mulher sente? Não. Ela sente o quê? Tristeza, irmão. Ela sente tristeza. Vai bater numa tristeza, ai meu Deus do céu. É a via dolorosa. Se possível, passa de mim esse cálice. Quem mandou comer a fruta lá? Depois vocês vão brigar com a dona Eva. Vocês se acertam com a Eva lá. É ou não é? Mas a Bíblia diz, ela sabe, né? Ela sente tristeza porque é chegada a hora. Que hora? A hora mais dolorida da vida, talvez. Não é? Eu não sei como que é uma dor de parto. E também não quero saber. E nunca vou correr. Vou ficar quieto aqui e falar outra. Tem uns homens meio doidos por aí, né? Uns homens meio estranhos aí. Tem um povo meio esquisito aí, né? O homem querer ter dor de parto, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Não existe o meio termo, não, né? Eu sou meio termo, não. Homem e mulher. Agora o que cada um vai fazer do seu corpo é cada um. Não é? Mas assim, a gente tem que pregar o que está escrito. Mas voltando aqui, ela sabe, quer dizer, uma dor. Mas olha só que tremendo.
depois que o filho nasce, depois que o resultado vem, o que acontece com aquela dor? Ela esquece. Ela esquece. Diz que tem um hormônio que é liberado quando a mulher quando a mulher dá luz. Como que é o nome daquele hormônio que eles falam? Tem um hormônio, é o hormônio da gravidez. Consulta no Google aí, pastor Flávio. Dá um Google aí, né? O Google é o oráculo do século. Você aprende tudo no Google. Coloca ali o hormônio do parto. Tem um hormônio que a mulher libera esse hormônio, ocitocina. Quem já ouviu falar disso aí? É ocitocina. Dá aqui para mim, deixa eu ler aqui, ó. Olha só, esse hormônio, ele é liberado quando a mulher a ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise posterior. Sua ação central é no trabalho do parto, já que é responsável pelo estímulo das contrações uterinas e também a amamentação, pois atua no processo de ejeição do leite. Só que ela tem uma outra função aqui também. Ela faz a mulher amar a criança. Ela sente um prazer. Por quê? Porque a dor do parto é tão grande que corre o risco da mulher rejeitar. Então ela libera esse hormônio e ela se apega à criança. Olha só que bonito que Deus fez. Amém? Quer dizer, quando ela gera, ela passou pela dor, mas a criança nasceu, ela não se lembra mais daquela dor. Amém? Então, se você tiver que passar pelo processo, meu amado, não fica adiando, não, o processo de Deus na sua vida, não fica protelando, não. Deixa Deus trabalhar, deixa a palavra enraizar dentro de você, deixa a palavra criar raiz. Amém? Quem está entendendo isso? E aí você vai chegar ao resultado. A gente não tem que ficar tapando o sol com a peneira ou ficar adiando, não, tem que deixar Deus trabalhar. É ruim provar do silêncio? Você fala com alguém, a pessoa não fala nada, como diz, deixa no vácuo, é assim, né? Ficou no vácuo, mas aquela mulher persistiu, além de ter passado por aquilo, disse, manda embora. Jesus falou, não, eu estou trabalhando na vida dela. E aí ela vai lá, adora, e de repente ela leva uma outra cajadada de Jesus, e por fim ela ouve, grande é a sua fé, seja realizado o seu desejo. E aí o milagre aconteceu. Amém? Então nós temos que entender esse processo de Deus na nossa vida e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Glórias a Deus. Vamos orar, meus amados. Pai, obrigado por essa palavra, esse entendimento que nos deste, meu Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, maravilhoso, o Deus santo e verdadeiro. Vai falando com Deus, meu amado, minha amada. Vai buscando a face do Deus vivo, Deus todo-poderoso. Oh, maravilhoso é o Senhor. Deus grande, Deus forte, Deus soberano, Deus excelso, supremo. Deixa Deus trabalhar. Está doendo, está ferindo. A Bíblia diz que fiéis são as feridas daquele que ama. Ele é o médico. E às vezes para um médico curar uma doença, ele tem que fazer uma ferida. Ele tem que abrir, ele tem que cortar. A ferida vai ficar ali. Mas se não for feito aquele procedimento doloroso às vezes, aquele mal que está enraizado lá dentro vai acabar destruindo tudo. Então Deus, Ele sabe tratar. Se Deus está tratando de você, se você sente, está provando do silêncio, eu não sei em que fase você se encontra da sua vida. Pastor, eu já passei pelo silêncio, já passei pela rejeição. As palavras que Deus tem trazido ao meu coração são palavras duras. Continue, a sua fé está crescendo. Se você tiver que olhar para trás, olhe da onde você saiu e onde o Senhor tem te colocado. E valorize cada passo, cada degrau que você subiu até aqui. Cada degrau, cada degrau. Oh, aleluia. Maravilhoso é o Senhor.
Vai falando com Deus, vai adorando ao Senhor. Vai buscando, vai buscando. A face do Deus vivo. Vem manifestar-te, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua grandeza, com a tua glória. A glória, meu Deus, a glória da última casa. A glória da última casa. O que vem depois é maior, meu amado, minha amada. O que vem depois é maior na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia, creia, creia. Aleluia. É o processo que faz crescer a sua fé. É o processo que te levanta, que te abençoa. Oh, que faz você prosperar, que faz você crescer, que faz você voar como águia. Ele é o Deus que te abençoa, Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus da tua salvação. Oh, Jesus Cristo te dá saúde agora. O poder de Deus vai passando, a unção de Deus vai passando neste lugar. Com as suas mãos bem levantadas, diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu creio no teu poder, creio que a tua unção está sobre nós, para curar, para libertar, para abençoar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia.